Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da briga do Trump com a justiça americana por conta das ordens judiciais para impedir que ele realize algumas ações, né? Como a gente tem observado, isso acontece aqui no Brasil também, quando você tenta diminuir o tamanho do Estado, a primeira reação que você tem é da justiça. A justiça não gosta, aliás, ninguém dentro do Estado gosta de diminuir o tamanho do Estado. Só que essa é uma força muito grande da sociedade. A quem que esse pessoal dentro do Estado recorre para evitar que o Estado seja diminuído, embora essa seja a vontade da maioria da população? Recorre ao judiciário, porque o judiciário, como parte do Estado, também quer um Estado maior, também quer mais Estado, quer o socialismo. E daí acaba agindo nesse sentido. O Trump está enfrentando problemas lá. Lembra que o caso do Trump é diferente do caso do Bolsonaro, porque lá nos Estados Unidos a Suprema Corte não é de maioria esquerdista. Ainda assim, ele pode ter problemas. Vamos entender o que está acontecendo por lá. Foram vários juízes que emitiram ordens contrárias às ordens do Trump. Por exemplo, primeiro teve aquela ordem que impediu que ele deportasse pessoas do trem de Aragua para El Salvador, né? Eu já falei sobre isso em outro vídeo. Na verdade, o Trump meio que errou nisso mesmo, porque ele usou uma lei de época de guerra agora, mas enfim. Mas teve mais. Por exemplo, teve um juiz que ordenou o fim das medidas para acabar com o USAID, né? O USAID é aquela agência americana que dava dinheiro para um monte de ONG esquerdista no mundo todo, que está sendo desmantelada pelo Trump, e o juiz falou que não pode, porque não pode acabar desse jeito. Também teve o juiz que disse que não tem prova de desperdício e fraude no gasto governamental, então que o Trump não pode acabar com o gasto governamental. Ele está falando aqui sobre o caso da extinção do Departamento de Educação, do MEC deles lá nos Estados Unidos. Vamos entender esse problema aqui. Essa notícia foi sugerida por Canil Equipicão, caçador de comuna de Barba Branca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então isso está acontecendo com o Trump lá, era uma coisa previsível. Aconteceu com o Bolsonaro aqui no Brasil, aconteceria com qualquer presidente em qualquer lugar do mundo, que é o quê? Você ter a reação do establishment, a reação do sistema para tentativas de diminuir o tamanho do Estado, né? A justiça de lá teve várias decisões já contrárias ao Trump, algumas delas ele conseguiu reverter, outras vão continuar na justiça, vão chegar na Suprema Corte, e lá, como vocês sabem, a Suprema Corte é diferente aqui do Brasil. A Suprema Corte de lá é mais simpática aos interesses conservadores, a diminuição do tamanho do Estado, mas eu não sei até que ponto isso vai, tá? Porque é o que eu falo para vocês, por mais que os juízes da Suprema Corte sejam conservadores, sejam do Partido Republicano, essa diminuição do tamanho do Estado que o Trump está querendo fazer lá é alguma coisa que juiz nenhum vai gostar. Até onde vai o lado conservador desse pessoal? Até onde eles vão aceitar esse tipo de coisa? Eu não sei, né? O que está acontecendo, como a gente falou, teve aquele juiz que proibiu a deportação dos presos para El Salvador. E, de novo, aqui tem um problema também, porque esse juiz tem uma certa razão, né? A gente não está em guerra, não é um momento de guerra. O Trump colocou isso lá, mas não há guerra declarada nos Estados Unidos. Então ele meio que tem razão. Eu não estou, evidentemente, defendendo os traficantes do trem de Aragua lá, da coisa criminosa. Acho que tem que se fuder todos eles mesmo. Mas o meu medo, eu já expliquei para vocês, é a questão do erro. Erro judicial, erro de polícia acontece o tempo todo. Meu amigo. E se foi um inocente no meio dessa galera que foi lá para El Salvador? Como é que esse cara vai fazer para recorrer agora? Como é que esse cara vai fazer para sair da cadeia agora? É uma situação muito mais complicada, uma situação que realmente é problemática em termos de direitos humanos, né? Agora, essas outras ordens aqui, por exemplo, o que aconteceu, né? Os trabalhadores em um hospital lá em Chicago, em Nova York, marcharam contra o desmonte desse hospital por conta do fim da USAID. Isso daí é esperado. Eles têm o direito de manifestar, evidentemente, é direito deles manifestar contra a medida. Agora, já tem juiz querendo voltar atrás, dizendo que o Musk não pode fazer isso porque não tem nenhuma prova de fraude, não tem nenhuma prova de desperdício de dinheiro público. Ué, mas desde quando que precisa disso? É a decisão do presidente que decide se vai investir ou não vai investir em alguma coisa. O USAID é uma agência de investimento. Se eles não querem mais investir, por que precisa investir? Só porque não é questão de investir só porque tem fraude ou não tem fraude ou deixa de ter fraude. Não é isso. É simplesmente uma decisão de não investir mais. Isso deveria ser válido no final das contas, né?
A mesma coisa para a questão aqui do Departamento de Educação. O Michael Schallenberger está mostrando aqui que teve que estão dizendo que não tem prova de grande desperdício ou fraude no gasto governamental. E aí ele mostra vários exemplos aqui de fraudes registradas no Departamento de Educação. Mas mais do que isso, como é que faz? Vamos supor que a população de um país decida diminuir o tamanho do Estado. Como é que fazem? O que eles estão dizendo aqui é que não pode. Não pode diminuir o tamanho do Estado. E repara que isso é o mesmo movimento que houve aqui no Brasil contra Bolsonaro. Bolsonaro também enfrentou esse exato problema. Não quer armar a população. É uma pauta da população. A população quer ter armas. Mas não pode porque o STF entende que está errado, que não pode. Ou seja, o que há é uma resistência, uma inércia do STF de aceitar a vontade popular de diminuir o tamanho do Estado e dar armas para os cidadãos. Lá nos Estados Unidos eles não têm esse problema, porque lá todo mundo já anda armado mesmo, não tem esse problema. Mas aqui no Brasil tinha as duas coisas, né? O STF resiste a esse tipo de coisa. Aí o juiz, por exemplo, o Trump, por exemplo, pediu o impeachment daquele juiz que deu a ordem contrária à extradição dos presos para El Salvador. De novo, ele só pediu, ele não ordenou, ele não expulsou o cara, né? Ele chamou o impeachment do juiz lá e coisa e tal. E de novo, ele foi corrigido por um chefe, por um cara do STF. Isso é uma coisa muito preocupante. É uma coisa que eu falei para vocês sempre, o STF lá dos Estados Unidos tem um patamar muito melhor que o STF no Brasil. O STF dos Estados Unidos, você não ouve falar dos caras. Eles não dão declaração. Não ficam dando declaração em público sobre isso, sobre aquilo e coisa e tal. O que está acontecendo lá foi que pela primeira vez o Chief Justice Roberts, que é o juiz hoje, que é o chefe do STF deles lá, da Suprema Corte Americana, falou que não pode ter impeachment de juízes e não sei o que lá, que está errado esse tipo de coisa, que não pode pedir o impeachment de juízes. Repara como é que você já começa a ter o mesmo que aconteceu aqui no Brasil, que é o quê? O pessoal da esquerda recorrendo ao judiciário para tentar se manter no poder. O pessoal que está no establishment, que é a elite aristocrática socialista aqui do Brasil, recorreu à justiça. Colocou o pessoal do STF no suprassumo, né, como se fosse o máximo do Brasil, para tentar manter o poder, sendo que é uma manobra terrível, né? Mas não vai durar muito tempo, porque vai continuar a população votando no sentido que quer de diminuição do tamanho do Estado. Mas o mesmo fenômeno está acontecendo lá nos Estados Unidos com o pessoal insistindo no STF. Eu ainda acho que lá nos Estados Unidos eles não vão ter esse sucesso, porque embora o Roberts tenha falado, dado essa declaração e coisa e tal, certamente eles estão sendo pressionados pela esquerda, estão sendo pressionados pela imprensa, tal como os juízes aqui do Brasil foram pressionados. Ele mencionou isso daí e não tem nenhum julgamento, não tem nada ainda. Mas o risco é que isso daqui acabe descambando para um processo igual o que aconteceu com o Bolsonaro aqui no Brasil. E aí o Nayib Bukele até colocou a questão lá de El Salvador. Ele está dizendo que os Estados Unidos estão com um golpe judicial, ou seja, a justiça está tentando agir contra a vontade popular que botou o Trump lá, né? E é basicamente a mesma coisa que a gente viu aqui no Brasil. Foi o que a gente viu acontecendo aqui no Brasil, foi isso. E aí ele lembrou que a primeira coisa que ele fez lá em El Salvador foi justamente dar um jeito nisso, né? E vocês lembram dessa história? O Bukele, ele ganhou lá em El Salvador e a primeira coisa que ele fez, ele tinha maioria no Congresso, foi tirar o pessoal da Suprema Corte. Tirou todo mundo, empichou todo mundo da Suprema Corte e botou juízes favoráveis a ele lá. E aí isso mudou o judiciário lá em El Salvador. O que ele está colocando é que o Trump está sofrendo o mesmo problema. Não deixa de ser um recado que é aqui para o Brasil também. E eu acho também que esse é o plano do Bolsonaro, tá? O Bolsonaro não tinha como fazer isso no governo anterior dele. O pessoal que fala assim, não, Bolsonaro tinha que ter feito igual o Bukele. Fazer como? Ele não tinha instrumentos para isso, é preciso ter maioria no Senado para fazer uma coisa desse tipo, né? Agora, em 2026 a coisa é diferente. Em 2026 pode ser que sim, o Bolsonaro volte e volte com maioria no Senado, maioria na Câmara. E aí ele pode fazer exatamente o que o Bukele fez para evitar esse golpe judicial que ele está sofrendo agora e que não vai acabar agora. Vocês sabem, né? Esse tipo de resistência é natural. Você diminuir o tamanho do Estado é uma guerra enorme. O Estado não gosta de ser diminuído, né? Bom, eu não sei o que o Trump vai fazer, mas eu acho que ele não vai ter tanto problema assim lá, tá? Embora tenha esse juiz da Suprema Corte lá falado alguma coisa, pode ser que foi isso. Por enquanto, não vamos nos preocupar desnecessariamente, né?
essas coisas tendem a subir para a Suprema Corte de lá ainda é de maioria conservadora, pode ser que uma medida ou outra do Trump caia, porque realmente é inconstitucional. Por exemplo, a questão de revogar o ius solis, né? O direito de quem nasce nos Estados Unidos de ser americano. Isso está na Constituição americana. Eu entendo que o Trump não goste disso, eu entendo que ele queira mudar, mas não tem como mudar na canetada. Teria que ter uma reforma, uma emenda constitucional para mudar esse tipo de coisa. Da mesma fato, essa história da deportação para El Salvador me pareceu ilegal também, tá? Porque, como o pessoal explicou, era uma lei para uso de carros de guerra. Mas, enfim, as coisas importantes, que é, por exemplo, acabar com o USAID é direito do presidente, pô, ele não quer mais, decidiu não investir mais. Ah, mas não tem prova de desperdício, não tem prova. Ah, mas não interessa, eu não quero investir mais, por que eu preciso investir só porque... Por que eu preciso parar de investir só se for em caso de fraude, né? Enfim, essa é a situação lá nos Estados Unidos. Vamos ver como é que o Trump se sai nisso daí.